Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para poder falarmos, tirarmos algumas dúvidas da lição que nós vamos estudar domingo, que é o capítulo 9 e o capítulo 10 de Esther, onde nós vamos ver o cumprimento, né, do decreto que o rei Assuero deu a Mordecai, através de Mordecai, para que o povo judeu pudesse se defender, né, da investida dos seus inimigos. E nós vamos estudar isso mais profundamente neste domingo, mas aí aqui foi aberto algumas perguntas sobre essa lição do capítulo 9 e capítulo 10. Nós vamos tentar aqui responder aqui, sanar algumas dúvidas, tá? Para poder ajudar aí melhor no estudo, no entendimento aí do capítulo. Então a nossa primeira pergunta pois que esse dia de matança foi um ato de vingança da parte de Esther, né? Então, humanamente falando, ela não foi um ato de vingança, porque houve um decreto por parte do rei de Assuero, por parte de Mordecai, que dizia que o povo judeu poderiam se defender neste dia, né? Então, humanamente falando, não foi um ato de vingança, porque foi uma defesa autorizada em decreto do rei, que os judeus poderiam se defender. E outra coisa também que nós precisamos entender é que o povo de Deus, nesse momento, eles estavam funcionando como instrumentos de Deus para a punição dos inimigos dele e do seu povo. Então, naquele momento, Israel estava cumprindo algo que Deus tinha mandado através de Saul, que era exterminar todos os amalequitas, né? E Saul, infelizmente, falhou nessa missão. E então, nesse momento, nós vemos ali, através de Esther e de toda essa matança, essa promessa de Deus de que ele iria exterminar todo o povo amalequita debaixo do céu, se cumprindo nesse momento. Tá? Então, por isso que não foi um ato de vingança de Esther, mas sim um ato de que o povo de Deus, naquele momento, estava representando a sua punição aos seus inimigos. Tá? Então, a nossa segunda pergunta seria: qual é o significado da festa de Purim? Tá? Então, nós vamos ver aí, no nosso estudo, que o significado da festa de Purim, ela é uma celebração do dia de vitória do povo judeu. Que nós vamos estudar neste domingo vai ser exatamente essa história, essa vitória do povo judeu em cima dos seus inimigos. Então, logo após essa vitória, houve grande festa, grande alegria pela vitória que o povo judeu recebeu, e com isso foi instaurada a festa de Purim. E é uma festa onde tem uma celebração pela libertação do povo judeu da ameaça do seu extermínio que eles estavam sofrendo. Então, esse dia é um memorial que traz consigo o dia que eles tiveram descanso dos seus inimigos naquele momento, né, quando a tristeza deles foi transformada em alegria e o seu lamento em celebração. Tá? Então, essa festa tem esse significado de alegria e celebração, relembrando um dia em que o povo estava com a sua data de morte decretada. A nossa terceira pergunta, mandada aí pelo Instagram, foi: qual o número de pessoas que os judeus mataram em todo o Império Persa? Então, se nós vamos ler ali com atenção o capítulo 9, nós vemos que houve 500 mortes em Suzã, tá? 500 homens morreram num dia só, e também em todo o Império teve 75 mil mortes naquele dia. E logo após disso, no outro dia, houve mais 300 mortes e também o enforcamento dos 10 filhos de Amã. Então, dando um total de 75.800 homens que foram mortos, né? 75.800 pessoas que, ainda assim, mesmo com o decreto de que os judeus poderiam se defender, se levantaram contra o povo judeu. A nossa próxima pergunta é: como o livro de Esther relaciona a vitória dos judeus à providência divina? Então, nós vemos a providência divina a todo momento no livro de Esther, né? Quando Deus trabalha nos bastidores e muitas vezes, enquanto seus personagens, conhecidos por nós como Esther, Mordecai, estão passivos na história, nós vemos Deus trabalhando ativamente através dos bastidores, tirando o sono do rei Assuero, fazendo com que ele quisesse ler um livro que era como um regulamento, um livro que não tinha nada de interessante, mas que foi o livro onde foi feita, onde ele relembrou o ato de Mordecai de livrá-lo da morte. Então nós vemos ali a providência de Deus a todo momento ali, trabalhando
enquanto os seus personagens muitas vezes estão passivos nessa história. Enquanto Mordecai estava dormindo, Esther estava dormindo, Deus estava trabalhando através do rei, né? E através tirando o sono do rei e fazendo com que ele fosse ler aquele decreto, fazendo com que ele prestasse atenção e Mordecai fosse honrado naquele momento. E também através de Esther, nós vemos Deus agindo com um plano que ela fez para poder informar ao rei, né, tudo aquele plano que Amã tinha feito, né? Então nós vemos Deus trabalhando através dos bastidores naquela história e a todo momento providenciando a vitória do seu povo. A nossa quinta pergunta é como os judeus reagiram à permissão dada pelo rei Assuero para se defenderem contra os seus inimigos. Isso nós estudamos no capítulo 8, capítulo passado, nos versículos finais, que é onde nos diz que onde a carta do rei chegava, as pessoas se exultavam, tinham alegria e gozo e inclusive fizeram banquetes e se organizaram. E nisso eles se organizaram e se uniram para lutar contra os seus inimigos. Então, onde a carta do rei chegava com um decreto dizendo que eles poderiam se defender, havia grande alegria, grande gozo, porque naquele momento eles encontrariam vida. Eles tiveram informação de que eles encontrariam vida, porque eles estavam com um decreto que somente decretava que qualquer pessoa poderiam atacar, poderiam matá-los. Então, naquele momento chegou um decreto de que eles poderiam lutar, poderiam se defender. Então, isso foi recebido com uma grande alegria, como um momento de festa e de banquetes. A nossa próxima pergunta é sobre quem eram os inimigos dos judeus no reinado do rei Assuero. Bom, nós somos informados aí que esses inimigos são levantados, aparecem logo após Amã, né? Quando ele levanta o seu decreto contra os judeus por conta de Mordecai. E nós vemos que com a quantidade de mortos, muitas pessoas ali parece que se aproveitaram daquela ocasião para se levantar também contra os judeus. Então nós vemos que muitas pessoas apoiavam aquele plano de Amã contra os judeus. Tá? Então essas pessoas aí é que foram colocadas como inimigos, se colocaram na posição de inimigas do povo judeu naquele momento, tá? No reinado do rei Assuero. A nossa próxima pergunta é: será que o povo judeu comemora essa festa até os dias de hoje? Sim, eles comemoram essa festa até os dias de hoje, ainda com muita alegria, com muita satisfação, relembrando tudo aquilo que Deus tinha feito naquele dia, né? A vitória que Deus deu a eles através de Esther, de Mordecai, a providência que Deus levantou, fazendo toda aquela reversão naquela história, invertendo toda aquela história de que o povo iria morrer, mas transformando tudo isso em vida, né? Então até hoje essa festa ela é comemorada, e nessa festa ela é comemorada com banquete, com alegria e também com a leitura do livro de Esther, para relembrar justamente os feitos de Deus nessa história. E a nossa última pergunta, né, feita aqui pelo Instagram, é: quem eram os agagitas mencionados em um desses capítulos? Bom, o agagita que nós temos aqui mencionado nos capítulos iniciais de Esther é Amã, né? E nos diz que ele era o autor nos diz que Amã, o agagita, né? Isso nos faz referência à linhagem de Agag, que era o rei dos Amalequitas, que eram inimigos mortais de Israel. Então esses eram os agagitas que nós vemos, tanto Amã quanto os seus filhos, que era a sua descendência, né? Então esses eram os Amalequitas que existiam, os agagitas, que eram da linhagem do rei de Agag, rei Agag, do rei dos Amalequitas, tá? Então esses agagitas eram Amã e seus filhos, tá? E esses Amalequitas, eles guerrearam contra o povo de Deus no deserto, e agiram covardemente, lutando contra mulheres, matando mulheres, idosos, crianças, agindo de uma forma covarde, enquanto Israel estava ali vivendo um momento no deserto, né? E mesmo assim Deus deu vitória a eles. E ali em Êxodos, logo após a batalha, a guerra que o Senhor deu vitória ao povo de Deus através de Moisés, Deus diz a Moisés que ele vai exterminar da face da terra os Amalequitas.
E então, nesse livro de Esther, nós vemos de fato essa promessa de Deus se cumprindo, onde Amã e seus 10 filhos são mortos, são condenados, são mortos e enforcados. Tá? Então esses eram os... isso significa, porque a gente tem mencionado alguns agagitas no livro de Esther. Tá? Então essas foram as perguntas da lição desse domingo. Espero que tenha ajudado, tenha contribuído para o entendimento, para que possa ter o melhor estudo da palavra de Deus. E nós convidamos você a acompanhar o Instagram da Igreja em Acari, onde durante a semana serão postados vão ter algumas postagens relacionadas ao nosso estudo da próxima lição. E também vai ser aberta também uma outra enquete para vocês tirarem alguma dúvida que vocês tenham acerca do estudo. E no sábado que vem estaremos gravando novamente, tirando as dúvidas aí, algumas perguntas que foram feitas durante a semana aí no Instagram. E estaremos aqui tentando tirar essas dúvidas para vocês no próximo sábado. Então fiquem atentos aí à página do Instagram da igreja, onde será aberta a enquete para as perguntas do próximo estudo.